Fala gente, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o professor Henrique Guimarães, sou professor de História aqui no Evra Vestibulares. Em 2022 estaremos juntos. Também sou pesquisador na área de História Regional aqui em Mato Grosso do Sul. Atuo também lá no UFGD, no corpo discente, no programa de pós-graduação. E hoje eu estou aqui, sem mais delongas, para a gente poder resolver algumas provas importantes para o nosso estado aqui, tanto o EMES, tanto o FMS, o UFGD. E a gente começa essa jornada resolvendo a prova da UEMES, uma prova bastante nova, interessante. Não tem muitas coisas para nós falarmos ainda, mas a gente pode falar um pouco sobre a banca organizadora dessa prova, que é a FAPEC. Para vocês terem noção, a FAPEC organiza uma série de concursos públicos, vestibulares, também o vestibular da UFMS. A gente pode fazer alguma análise bem breve para a gente poder analisar esse processo aqui da implantação do novo vestibular da UEMES, para a gente analisar. E é interessante pensar algumas distinções. Primeira coisa que eu sempre comento com os alunos e vale reforçar para vocês aqui, quando a gente pensa na FAPEC, devido aos últimos resultados, às últimas questões desses vestibulares, principalmente na área de História, a gente pode dizer que a prova apresentou uma série de problemas, com erros, com questões conceituais, com questão de não aceitar resolução, não aceitar recursos contra esses erros também. E aí essa questão problemática, mas não vou entrar nesse mérito com vocês aqui. Também é uma questão bastante legal para a gente poder trabalhar aqui, que é o tipo de prova, né? Isso se muito especula ao longo de outras provas, mas dá para a gente ter uma cara nessa prova. E com essa resolução hoje aqui, nós podemos ter uma dimensão maior do que eu quero falar para vocês sobre a gente pensa numa cara para essa prova. É muito recente, mas a gente pode dizer que essa prova apresenta dois tipos de questão, mais ou menos assim. Uma questão mais textual, ou seja, um texto de um autor apresentando para você algumas ideias, você faz uma análise desse texto e coloca algumas interpretações sobre os fatores, e outras questões mais diretivas, com aquela cara de vestibular tradicional. Então, olha lá, sobre o período português de exploração no Brasil, colônia e tal, alguma coisa assim envolvendo esse assunto, destaca-se, 2 pontos. E aí você coloca lá e vai analisando essas alternativas, com geralmente alternativas compridas, para você ir colocando o que está errado, o que está certo, até encontrar a alternativa que você procura. Feita essa rápida menção aqui, a gente pode partir para analisar as questões de história, como constam para você aí, começam a partir da 51. E essa questão 51 é bastante importante porque uma questão que vai falar sobre arqueologia, falar sobre pré-história, um assunto bastante interessante que eu falo para os alunos que às vezes não é colocado, às vezes não é tão trabalhado assim, e é muito importante porque cada vez mais as provas vêm apresentando um pouco sobre esse assunto. Então, para a gente poder discutir, ele coloca para a gente lá, sobre o desenvolvimento do pensamento arqueológico e os resultados obtidos por meio da investigação do passado, no que tange às sociedades humanas pré-históricas, é correto afirmar que a arqueologia como ciência tem como objetivo. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui do que seria essa pré-história, do que seria essa arqueologia. Quando a gente pensa nessa arqueologia, a gente está falando do quê? Do estudo antigo, das coisas antigas, se a gente fosse pegar a raiz da palavra, né? Da pedra antiga, muito se coloca assim. Quando a gente pega esse período da pré-história, é um período gigantesco da história humana, a gente pega milhares e milhares de anos que vão abordar um longo percurso, embora a gente lá no começo do ano veja somente alguns apontamentos sobre isso. Então é interessante pensar que isso, aliado a essa questão de arqueologia, pré-história, nós temos ali muitos elementos que nos permitem analisar o passado, permitem a cultura material. Eu posso falar para vocês sobre as pinturas rupestres, só posso falar para vocês sobre elementos líticos, pedras lascadas, pedras polidas, pontas de flecha, entre uma série de outras questões que vão nos auxiliar nesse processo de entender como é que as sociedades viviam aqui antes de nós, propriamente dito, há milhares de anos. Mas vamos ver um pouquinho sobre as alternativas. Ele coloca pra gente lá, use o estudo das sociedades humanas, do pretérito a partir de fontes históricas, fósseis, relatos orais e de dados geográficos, tendo como suporte científico ciências como sociologia e filosofia, história, sociologia e filosofia apenas. Cuidado, galera, quando você coloca apenas aqui, você restringe esse processo. A arqueologia, a pré-história, sendo estudada, a gente tem auxílio de várias ciências, como a paleontologia, a biologia, a geografia, a química, a física, é um trabalho interdisciplinar, então essa alternativa estaria incorreta. Quando a gente pega a letra B, ele coloca pra gente lá, ó, a transformação biológica que teve origem no Australopithecus e evoluiu nas espécies de primatas do gênero Habilis, Erectus e por último o Neanderthalensis até o surgimento do Homo sapiens sapiens. Cuidado, galera, aqui você não tinha a obrigação de necessariamente saber a ordem da evolução humana, digamos assim, porém, só para elucidar para vocês aqui, tá errado a ordem aqui, ele fala que o Neandertal vem depois, na verdade ele vem antes desses outros grupos aqui. Então, por isso que estaria incorreta. A letra C coloca pra gente o quê? O desafio de compreender a trajetória dos hominídeos, desde os momentos mais remotos de sua existência,
por meio da análise da cultura material, mencionei para vocês, associando com o quê? Variantes geográficas, biológicas e tecnológicas. Ou seja, um trabalho interdisciplinar, esse processo de entender as sociedades pretéritas com o uso da arqueologia. Correta a letra C. Mas vamos ler as outras aqui para entender por que elas estariam incorretas também. A letra D fala pra gente: a comprovação do surgimento das sociedades humanas por meio da análise de fósseis e posicionando-os temporalmente de acordo com a teoria criacionista. Ah, galera, aí já errou. É teoria evolucionista, tá? Criacionista é o que está na Bíblia. Aqui a gente não discute a religião propriamente dito, mas não é isso que está pedindo aqui. A letra E coloca pra gente o reconhecimento de que as sociedades humanas habitam o planeta há muito mais tempo do que podemos supor. Beleza, até aí correto. Comprovando a coexistência dos seres humanos com os animais da chamada megafauna desde o período pré-jurássico. Não, galera, aí tá incorreto, tá? Isso aí deixa pro Jurassic Park. A gente não mistura a evolução humana, não mistura o contato dos seres humanos com os dinossauros. Isso aí somente em filme mesmo, tá? Então estaria incorreta a letra E também. A questão de número 52 fala pra gente sobre um episódio muito importante: a retirada da laguna, um evento marcante para a constituição do que hoje a gente entende por memória coletiva aqui de Mato Grosso do Sul. Vamos ler comigo? A 52 fala assim, ó: sobre a Guerra do Paraguai e seus desdobramentos, temos como episódio mais conhecido, ocorrido no território de Mato Grosso do Sul, a descrição realizada pelo Visconde de Tuné, no título de Alfrânio Strongelli Tuné, que é o nome dele, no romance histórico A Retirada da Laguna. Acerca desse episódio, os eventos bélicos ocorridos são corretamente descritos como... Essa questão bastante interessante que fala sobre história regional de Mato Grosso do Sul, um dos assuntos que a gente mais trabalha aqui no Evra, é importante você pensar o quê? Nesse romance histórico, que ele vai ter dito como Retirada da Laguna, e porque esse evento significa e significou para a constituição do nosso estado. Isso é importante você analisar comigo. O Tuné, o camarada estava viajando junto com as tropas ali, nesse processo que a gente entende por Retirada da Laguna. Em síntese para você aqui, o que foi esse processo de retirada? Para não falar que os caras fugiram, eles ressignificam esse nome, usando propriamente o romance como um todo, com uma narração épica e todo um contexto de luta, de bravura, e colocam como Retirada da Laguna. Ou seja, para não ficar feio, os caras fugiram. Não, mas ó, nós batemos em retirada. E aí tem toda uma narrativa, esse processo foi bastante importante e foi bastante descrito quando os caras analisam propriamente como eles vão passar por dentro desse território, conflito com as tropas guaranis, que eles colocam que é o exército paraguaio. Isso é importante para a gente poder entender, por exemplo, até mesmo a criação de algumas cidades no interior do nosso estado. Temos distrito de Camisão, importante general à época, a própria cidade de Guia Lopes da Laguna, que homenageia o camarada que foi o guia nesse processo. Então, para você ter entendimento geral aqui, basicamente um processo de fuga foi ressignificado na memória coletiva e teve uma ação muito importante desse livro e desse camarada que foi o Tuné. Vamos ler um pouquinho sobre as alternativas aqui. A letra A fala, ó, combates fluviais do Tuiuti e de Humaitá, que foram travados no Rio Paraguai, quando o encoraçado brasileiro Marquês de Olinda obteve sucesso e resistiu à ofensiva paraguaia. Cuidado, galera. O que ele fez nessa alternativa aqui? Ele misturou uma série de eventos da Guerra do Paraguai numa alternativa, colocou para você lá, e se você tivesse um pouco desatento, você fala, professor, ó, falou de Guerra do Paraguai, falou da prisão do Marquês de Olinda, que foi o estopim da Guerra do Paraguai. Não, galera, não foi isso que está acontecendo aqui, está incorreta essa alternativa. Vamos para a próxima, tá? Coloca lá na B pra gente. A tratativa de paz entre os exércitos do Brasil, Argentina e Uruguai, diante das ofensivas paraguaias que incessantemente provocaram caos e destruição nos territórios de fronteira, sendo narrados como episódios de terror na obra A Retirada da Laguna. Galera, no próprio enunciado ele colocou para você que é um romance histórico, não tem nada a ver com terror. Letra B está totalmente incorreta também. A letra C fala pra gente assim, ó, a fuga do exército Guarani da Fazenda Laguna, na margem do rio Apa, após os combates com as forças dos voluntários da pátria, capitaneados pelo tenente Alfredo Tuné, com apoio de fazendeiros locais como Guia Lopes da Laguna e o tenente Antônio João. O que ele fez novamente aqui? Ele pegou o nome da galera que participou de fato do movimento, só que inverteu tudo, colocou pra você lá, ó, que o Alfredo de Tuné, que o próprio Visconde de Tuné que foi descrito aqui, que ele era um tenente. Na verdade não, galera, ele era um jornalista, um literato, a gente pode dizer, ele acompanhou as tropas e foi narrando os processos, mas ele não era propriamente um militar. Toma cuidado que isso aqui misturou, tá incorreta. Vamos ver a letra D? A letra D coloca para você assim, ó, episódios terrestres que tratam da movimentação da tropa brasileira na porção sul-ocidental de Mato Grosso, bem como os eventos com o encontro com o exército Guarani na região de fronteira com o Paraguai, certo? Falei isso para vocês. E a retirada da força dos voluntários da pátria, recuando diante da ofensiva do palco de guerra. Justamente o que eu falei para vocês. Os caras estavam lá por um erro estratégico, tiveram que bater em retirada, ou seja, fugiram desse processo, encontraram o exército Guarani, tiveram uns percalços ali e saíram de fato do teatro de operações da guerra. Ficaremos com a letra D sendo a correta para descrever o episódio da Retirada da Laguna. Mas vamos analisar comigo aqui por que a letra E estaria propriamente
Incorreta. Episódios fluvioterrestres que descrevem os assédios paraguaios ao Forte Coimbra e a Corumbá e a defensiva elaborada pelo Exército Brasileiro, consequências das vitórias obtidas em Humaitá e Cerro Corá, que enfrentaram as forças do Exército Lopista diante das resistências imperiais, das tropas imperiais. Novamente, galera, cuidado, ele misturou uma série de elementos que envolvem a Guerra do Paraguai, misturou tudo para fazer uma confusão e, novamente, incorreto, não é essa a alternativa, tá? Questão de número 53 fala pra gente uma questão interessante, vai falar sobre Estado Novo. Olha que bacana para você poder entender. Isso aqui é bom para você analisar o tipo de prova que eu disse para você. Olha o enunciado da questão. São características do Estado Novo, 2 pontos. E aí vem uma série de alternativas para a gente poder analisar. Então, quando a gente pensa em Estado Novo, você tem que lembrar comigo de quem? Da figura de Getúlio Vargas. Então você lembra comigo que Getúlio Vargas vai assumir o poder por meio de um golpe, dito como a Revolução de 30, que vai afastar o presidente, não vai deixar o outro que tinha sido eleito tomar posse. Então eles assumem ele num processo meio que provisório, vão estabelecer uma série de questões ali, depois vem esse dito governo provisório propriamente dito, até pensar uma ideia de elaborar uma Constituição, depois eles têm um breve período de governo constitucional nesse contexto e depois rola um golpe dentro do golpe, que é dito o Estado Novo. Muitos conhecem esse período como a dita ditadura Vargas, um período de muitas arbitrariedades, de violências e de controle, de uma centralização excessiva dentro do Poder Executivo. Um breve resumo para a gente poder entender o que foi esse período que a gente entende como Estado Novo. Beleza? Vamos analisar as alternativas e a gente vai conversando ao longo desse processo, tá? Olha lá, a letra A fala pra gente, um regime político ditatorial presidido por Eurico Gaspar Dutra. Não, galera, não vou nem continuar a ler, por quê? É Getúlio Vargas, Dutra vem lá depois de Vargas, não é nesse processo aqui, cuidado. Letra B fala pra gente, um regime político presidido por Jânio Quadros. Não, galera, é Vargas, não vamos nem continuar a ler. A letra C fala pra gente, ó, regime político presidido por Getúlio Vargas, marcados por significativos avanços econômicos por meio da industrialização e sociais, valorização do trabalhador, criação do Ministério da Justiça e do Trabalho e mais também lembrado pela ascensão do samba como estilo musical e imposição da censura por meio do DIP. Então, há algumas questões que ele vai colocar pra gente aqui. Olha que legal. Teve industrialização, a economia dinamizou e tal. Tivemos também pensar na questão da construção da identidade nacional com o samba, a valorização do trabalhador. Aí há um processo complexo pra gente analisar. Ao mesmo tempo que esse trabalhador é valorizado, ele também é dito amarrado nesse processo das leis aqui e de controle da classe trabalhadora como um todo. E aí, pra gente poder analisar também o que pesa nesse sistema que eu disse pra você, algumas arbitrariedades, algumas violências, a própria atuação da censura por meio do DIP, um dos importantes órgãos desse período. Resumiu pra gente bem legal. Só que essa questão, se você analisar comigo, ela é bem simples da gente resolver. Por quê? Nenhuma outra falava de Getúlio Vargas. Então, se você olhar a D comigo aqui, ó, regime político presidido por Afonso Pena. Não, galera, Afonso Pena é lá atrás, República Velha. Então, não é. A letra E fala pra gente regime político ditatorial presidido por Emílio Garrastazu Médici. Não, eu tô falando de ditadura militar pós-64. Então, só uma falou de Getúlio Vargas. Somente a alternativa C, nós ficamos com ela sendo a nossa alternativa correta. Questão de número 54, nós temos aqui, ó, sobre a organização territorial da América Portuguesa, é correto afirmar que, olha que interessante, como eu disse para vocês lá no início da nossa aula, ele não menciona para você aqui um texto, um autor, ele é bem direto, né? Sobre a organização territorial da América Portuguesa, é correto afirmar que não dá data para você. Então, para a gente poder pensar aqui, nessa organização territorial da América Portuguesa, pode ser desde o início do século XVI, seja de 1500 para frente, até 1822. Então, possivelmente, ao longo das alternativas, ele vai mencionando alguns fatores para você e a gente vai discutindo por que pode estar incorreto ou pode estar correto. A letra A fala pra gente, olha, somente após a descoberta das opulentas jazidas de ouro em Minas Gerais, foram instituídas as municipalidades na colônia, por meio da criação das casas de fundição e da exportação de ouro, que necessitavam de um encarregado de confiança do rei para a aferição dos impostos. Na verdade, não, galera. Esse processo da gente pensar uma burocracia para as relações aqui na América Portuguesa acontecem antes do processo do ouro como um todo. Só que a gente pode analisar, essa burocracia vai estar colocada nas câmaras municipais, por exemplo, nos órgãos ali, nos juízes, né, nos juízes de fora, por exemplo, entre outros exemplos que nós analisamos neste contexto da colônia. Lógico que vai haver um aumento na fiscalização quando temos o ouro, porque os caras querem arrecadar e ganhar impostos. Inclusive, essas casas de fundição vão provocar muitas revoltas, insatisfações populares, porque vão ver que os impostos serão muito abusivos, né? Pelo menos a galera achava isso. A letra B coloca pra gente.
As vilas eram instrumentos de organização e de administração colonial capazes de estender os poderes da coroa para regiões muito distantes do centro de poder. Até aí, tudo certo. Perfazendo dessa forma uma ampla e complexa rede de poderes que permitiu que Portugal administrasse um amplo território na América. Correto. Essas vilas eram importantes instrumentos, como está descrito para vocês, para que Portugal conseguisse administrar e fazer todo esse jogo político de conseguir estender os seus tentáculos, entre aspas, tá? Nessas diversas regiões e distantes do Brasil. Lógico que, galera, toma cuidado para você não confundir aqui, para falar, professor, mas não era tanto assim, como é que eles controlavam? Porque a gente está acostumado com uma dimensão de hoje. Hoje as coisas são muito mais fluidas e conectadas, propriamente dito, né? Nesse contexto aqui, as vilas, embora tudo era um processo um pouco demorado, essa burocracia e a dificuldade de comunicação também, essas vilas já foram importantes avanços nesse contexto aqui da América Portuguesa. Mas vamos analisar aqui comigo por que as outras estariam incorretas. A letra C coloca lá pra gente, ó. O regime de capitanias hereditárias foi desarticulado pela coroa portuguesa logo após a mudança da capital Salvador para o Rio de Janeiro, já que um dos fatores que influenciaram essa transformação era a proximidade da capital das regiões povoadas e economicamente ativas da colônia. Na verdade não, né, galera? Esse processo das capitanias hereditárias já teve uma grande dificuldade desde o seu processo de implantação propriamente. Então, muito se coloca, né, que depois vai vir a ideia do que a gente tem de governo geral, entre outros processos, para tentar centralizar e controlar esse processo das capitanias. Eram porções de terras muito vastas, muito distantes, a dificuldade de comunicação, então não vai ser somente com a alteração da capital propriamente que esse processo vai ruir, entre aspas, tá? Que aconteceu antes. A letra D fala pra gente, os cercamentos coloniais, como foi chamado o sistema de distribuição de terras na América Portuguesa, olha lá, galera, aí ele deu uma viajada, né? Cercamentos, quando a gente fala geralmente na história, quando a gente pensa na Inglaterra, pré-revolução industrial, não é esse contexto de Brasil colonial, tá totalmente errado, tá? A letra E fala pra gente, olha lá, o sistema de feitorias foi efetivado tanto para a exploração e monopólio da madeira de pau-brasil, quanto para o lucrativo comércio açucareiro. Devido ao sucesso administrativo, foi mantido como sistema político para o ordenamento territorial até a chegada da família real em 1808, quando foi implantado o sistema de províncias. Não, galera, cuidado, muito cuidado aqui porque ele dá uma viajada geral. As feitorias foram importantes para a gente poder entender. Olha só, Portugal já realizava feitorias lá no continente africano, no continente asiático, por onde ele passava, implanta essa ideia aqui no Brasil, que é basicamente um galpão, ele só vem, pega a mercadoria e sai, e tem todo esse contexto, né? Mas elas não vão ser prolongadas por tanto tempo assim também. E a ideia de províncias aqui, quando a gente pega entre essas transformação ou elevação à província, é quando o Brasil fica independente de Portugal. Então a gente passa de capitanias e vira províncias, propriamente em 1822. Por exemplo, Cuiabá vai virar província em 1824. A província de Mato Grosso, perdão, não de Cuiabá, tá? Nesse contexto, só para ficar claro para vocês também. Questão número 55, uma questão de história geral falando um pouco sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vou colocar para vocês aqui uma questão interessante que vai mencionar um pouco sobre o processo de dissolução da União Soviética, esse final da União Soviética ali, como ele próprio menciona no enunciado, em 91. Ele vai perguntar pra gente, olha, o acaso do modelo socialista europeu e a dissolução da União Soviética em 91 esteve associado aos seguintes eventos históricos. Bom, só uma breve recapitulada aqui pra gente poder pensar. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai acontecer depois da Revolução Russa, aquela revolução que vai marcar propriamente o processo histórico russo. A Rússia, que era um país até o século XIX, de características bem agrárias, dito como atrasado em comparações a outras nações europeias. Então esse processo revolucionário ali no Entre Guerras vai de fato, como diz o próprio nome, revolucionar a Rússia em todos os seus sentidos, vai implantar um modelo socialista. Então a Rússia vai sempre representar aquela ideia de uma ameaça ao capitalismo ali na região do continente europeu, e isso vai se arrastar durante praticamente todo o período do século XX, inclusive aqui no final. Esse período, quando a gente pega aqui depois da Segunda Guerra Mundial, esse aqui é o final quase da Guerra Fria, quando a gente começa a analisar aquela oposição entre os dois países, dito superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Então ele está querendo dizer mais sobre esse final, sobre esse processo de dissolução, que ele quer relacionar ao longo desses eventos aqui. Vamos ler as alternativas? A letra A fala pra gente, olha, a notícia de que existiram mais de 400 gulags, ou seja, campos de concentração para traidores, onde eram obrigados a exercer trabalhos forçados, espalhados pela União Soviética e atuando como meios de repressão contra todos que contestavam o regime socialista. Bom, isso aqui foi muito marcante para a época, são os ditos crimes de Stalin, vão aparecer depois de 53, quando Stalin morre, propriamente dito, e aí isso tudo reverbera muito no cenário internacional, mas não vai ser isso que vai fazer, de fato, a União Soviética cair, entre aspas, aí, tá? A letra B fala pra gente, olha, o declínio de
Cuba na década de 80, diante do embargo econômico imposto pelas nações americanas capitalistas, o que demonstrou fragilidade do sistema soviético e declínio do modelo econômico russo, baseado na planificação da economia. Cuidado, tá? Quando a gente pensa em questão de influenciar, vai ser muito marcante para Cuba, de fato, o fim da União Soviética, mais para Cuba do que Cuba influenciando propriamente a União Soviética nesse contexto, tá? Então Cuba vai sentir bastante, tanto com o embargo econômico que existe até os dias de hoje e também com a dissolução da União Soviética, que era um importante parceiro econômico, político para Cuba naquele tempo. Então a gente pega ali a letra C, ó, fala pra gente a implantação da perestroika, política de restauração da economia soviética diante dos anos de atraso tecnológico e logístico da antiga União Soviética, e da Glasnost, regime de abertura política fundamentada na transparência e na preservação da liberdade de expressão. Exatamente essa que seria a nossa alternativa, letra C. Quando a gente pensa nesse contexto, a gente está falando de quem? Está falando do governo de um camarada chamado Mikhail Gorbachev, uma importante figura desse contexto do final da União Soviética. Ele vai vir com uma série de medidas, principalmente quando a gente pensa na perestroika aqui, que são o quê? Medidas capitalistas dentro desse regime soviético socialista na Rússia. Então muitos vão chamar esse regime de socialismo russo, de capitalismo russo, entre outras nomenclaturas que vão aparecer aí, mas basicamente o que acontecia? Depois da morte de Stalin, a União Soviética vai começar a entrar em declínio econômico, então a década de 60, 70 e 80, melhor dizendo, vão sofrer um grande declínio na questão econômica propriamente dito, e quando a gente tem esses declínios, isso afeta as áreas sociais como um todo o processo, e a União Soviética começa, entre aspas, a patinar. Então ele vem com uma ideia e fala o seguinte, olha, vamos começar a inserir a União Soviética em questões capitalistas, temos que aumentar a produção, temos que conseguir vender, aumentar as relações de comerciais propriamente ditas. Nesse contexto, também vem junto a ideia da Glasnost, que propriamente Glasnost significa transparência, como ele menciona pra gente aqui, pra gente poder pensar em preservação da liberdade de expressão, entre outras questões que aí aparecem devido a essas contradições que eu disse pra vocês, os ditos crimes de Stalin também. Essa seria a nossa alternativa. Mas vamos ler, como nós estamos fazendo com todas aqui, porque as outras não poderiam, né? A letra D coloca pra gente, vitória sobre os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Cuidado, galera, não é bem isso, tá? Guerra do Vietnã, um conflito marcante, os Estados Unidos vai, entre aspas, perder a guerra, porque não vai ser uma guerra ali que propriamente vai perder porque no seu território, mas os Estados Unidos vai perder muita população, isso vai afetar muito diretamente a economia, a sociedade, o contexto da década de 60 tão turbulenta ali nos Estados Unidos, tá? A gente nem continua lendo aqui. A letra E fala pra gente, a série de eventos tecnológicos conhecidos como corrida espacial. Cuidado, corrida espacial, a gente fala da Guerra Fria, no qual o desempenho da expedição soviética sempre foi superior. Aqui tá o erro, galera. A gente pode falar que a União Soviética sai na frente nesse processo da corrida espacial, com a questão dos foguetes, a ida à Lua, o envio de pessoas não tripuladas, depois com a cachorrinha Laika, por exemplo, mas depois de um tempo, o investimento tecnológico, principalmente os Estados Unidos tinha muito mais grana, vai conseguir sair na frente da União Soviética, e aí depois quando eles passam aqui na criação da NASA, entre outras questões, já os Estados Unidos saem na frente e a União Soviética não dá conta de acompanhar, tá? Enfim, essa era a questão 55, a gente fica com a alternativa C. Questão de número 56, uma questão bem interessante, que às vezes você lê aqui e fala, professor, isso aqui não é filosofia? Vamos ler um pouquinho, ó. Ele fala pra gente, o pensamento político moderno tem como característica fundamental o rompimento com valores medievais, tendo como figuras representativas pensadores como Maquiavel, Francis Bacon, René Descartes, Hobbes, por exemplo. De forma geral, esta linha de pensamento está fundamentada no humanismo, guarda essas palavras, humanismo, no racionalismo, no antropocentrismo, na liberdade e no empirismo. O desenvolvimento dessas ideias só foi possível pois contava com as seguintes condições. Basicamente, ele resumiu para você aqui, eu costumo trabalhar, eu não gosto muito, propriamente dito, de falar, olha, o renascimento são esses pontos, isso caracteriza tal. É muito mais complexo do que isso, a gente analisa em aula com mais profundidade, mas como a gente está resolvendo aqui, quando a gente pega essas características que ele mencionou para você aqui, ó, humanismo, racionalismo, antropocentrismo, a liberdade e empirismo, a gente está falando do quê? Contexto de renascimento cultural, científico, que vai influenciar muito essa sociedade, ou seja, para pensar qual que é a condição, qual é o contexto dessa época, o que está acontecendo de fato no que ele chama de época moderna, que ele coloca pra gente aqui. Então vamos ler as alternativas, que possivelmente uma delas vai se encaixar pra gente aqui. Olha lá, na letra A ele coloca a polarização da Igreja Católica e a manutenção dos valores religiosos, o intercâmbio com o Império Bizantino e a difusão da mentalidade agostiniana. Galera, esse contexto aqui da letra A que ele está falando pra gente é um contexto medieval, tá? Então não é provavelmente isso que está inserido no pensamento moderno, como é propriamente dito, esses autores estão inseridos todas aquelas características. A letra B fala pra gente, olha, a manutenção do sistema feudal,
O advento do comércio mediterrâneo e a intensificação das relações econômicas, culturais e sociais com o Oriente e a urbanização da Europa. Não, né, galera? Isso aqui ainda continua nesse contexto que eu tô falando para vocês. Não é o contexto que ele está pedindo. Olha C. O surgimento da burguesia, o absolutismo como sistema de governo, as práticas mercantis, a invenção e a polarização da imprensa e a confirmação das bases renascentistas. É aquilo que eu falei para vocês. Pegar esse contexto do Renascimento, por exemplo, quando ele fala a popularização da imprensa com a criação da prensa de Gutenberg, muito importante para difundir os materiais. Olha, era muito difícil ter um papel como esse que eu tenho na minha mão aqui, feito que eu coloquei na minha impressora ali. Então foi muito tempo para a gente poder chegar e imprimir isso com alta velocidade. Na época a galera tinha que ter os copistas, por exemplo, os monges que trabalhavam para poder difundir livros, difundir o conhecimento. A partir de quando eu tenho a prensa, eu consigo copiar essa imagem em outras imagens e isso eu consigo popularizar e difundir as informações, por exemplo. Só uma margem para a gente. Já que a letra C, como eu disse para vocês, não custa, como nós já vemos fazendo aqui, pegar e analisar por que as outras estão incorretas. A letra D fala pra gente, olha, a completa ruptura entre ciência e religião. Cuidado, galera, completa ruptura, isso até os dias de hoje é complexo falar, tá? Formação do Estado laico, a manutenção das relações sociais trabalhistas entre suceranos e vassalos, aí ele misturou tudo, estratificação da economia e iluminismo, ele misturou uma série de coisas, está incorreto, tá? A letra E fala pra gente, a estratificação social em 3 estamentos, tendo como clero os cavaleiros como os principais fontes do poder, as cruzadas, a conquista da América e do Ocidente, e a exploração da África e da Ásia. Cuidado, ele misturou aqui uma ideia de Idade Média, depois ele misturou com uma ideia de avanço para a África, para a Ásia, cruzadas. Não é essa a nossa alternativa, ficaríamos mesmo com a 56, sendo letra C. Questão de número 57, uma questão também de História Regional de Mato Grosso do Sul. Tá notando a importância desses tópicos aqui na prova da UEMS, também na UFMS, a gente vai discutindo isso ao longo das aulas, tá? Quando a gente analisa aqui, ó, um textão bem grandão pra gente poder ver, coloca lá, a abdicação de Dom Pedro I fez com que muitas províncias brasileiras desencadeassem movimentos de contestação à política nacional. Muitos, de fato, manifestavam-se contra a manutenção de privilégios e de benefícios para os portugueses nos melhores cargos da governança, enquanto os brasileiros disputavam os postos de menor importância. Coloca lá pra gente, a disputa entre os progressistas, ou seja, Partido Liberal de maioria brasileira, e de regressistas, Partido Conservador, que contava com a maioria de portugueses na cidade de Cuiabá em 1834, deu a data pra gente aqui, teve episódios como a Noite do Terror, inesquecíveis para a memória local, e foi ocasionada pela deliberada luta pelo poder provincial, já que, ideologicamente, os grupos antagônicos não se opunham a ponto de haver uma ruptura ou transformação significativa. Agora vem o comando da questão pra gente, olha. A conclusão da movimentação que se deu à dispersão dos revoltosos por diferentes cidades da província. Qual é o nome dado a este importante capítulo da história de Mato Grosso que também acaba se desdobrando em Mato Grosso do Sul? Cuidado, ele está falando aqui de um contexto muito particular, como ele disse para vocês, que é o contexto da abdicação de Dom Pedro I, ou seja, ele vai abdicar do trono, deixar o trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, vai para Portugal e o Brasil passa a viver no que a gente entende por período regencial, ou seja, vai ter uma regência, uma galera trina, ora una, que eles vão conversar ali e vão organizar até Dom Pedro II propriamente ter idade para assumir e governar o Brasil. Era uma criança nessa época. Depois vem o golpe da maioridade. Dentro desse contexto, vai pipocar o Brasil, para melhor ser mais claro com vocês aqui, uma série de revoltas, uma série de contestações. E como o próprio texto disse, muito do que vai se debater dessas revoltas, desses antagonismos aqui, vão ser o quê? As diferenças entre portugueses e brasileiros. Então eu sempre trabalho com os alunos uma dimensão interessante, que é a dimensão de aversão aos portugueses. Os brasileiros, a galera que está aqui há mais tempo, eles estavam aqui e sofriam mais, entre aspas, como o próprio texto disse para vocês, por quê? Olha, eles disputavam os cargos de menor importância e os privilégios ficavam com os portugueses. Mas espera aí, nós não somos independentes? Mas aí a gente pode discutir a nossa independência, né? Que independência é essa? Independência que mantém um príncipe português no trono, que mantém uma série de privilégios para os portugueses, que não muda as estruturas sociais, mantém a escravidão, mantém um regime católico, mantém um processo de exportação com uso intenso dessa escravidão. Então que complexo a nossa independência, né? Dentro desse contexto de antagonismo, a gente tem várias revoltas no Brasil inteiro, inclusive temos uma em Cuiabá, e ele vai dizer para vocês algumas alternativas aqui. Basicamente, quando a gente pensa aqui, a gente pensa na rusga, já dando a resposta para vocês, ficaremos com a letra B nesse processo aqui. A dita rusga, não vou entrar propriamente no assunto, mas o sentido de rusga vem de uma ideia de conflito, de sedição, de antagonismo entre grupos, tá? Isso significava mais ou menos a ideia de rusga. Mas ele coloca para você, letra A, Dezembrada, cuidado, Dezembrada é Guerra do Paraguai. São as últimas batalhas e movimentações no final da guerra ali do Paraguai. Convenção Cuiabana não é uma convenção, galera, é um conflito. Estado de Brasilândia, não, ele viajou aqui, colocou uma coisa aleatória para você. Letra E, sedição de Mato Grosso.
Na verdade não, ficaremos com a rusga, um conflito marcado ali pela oposição entre os liberais e os regressistas, né? Sociedade dos zelosos da independência. Então eu não vou entrar propriamente nos detalhes, mas é uma movimentação que gerou até mesmo a Noite do Terror, como foi colocado pra gente aqui. Essa Noite do Terror é muito marcante na história, outras Noites do Terror já aconteceram na história, mas basicamente esse conflito entre esses grupos, saíram na bala, inclusive, conflitos, até a história que se conta, por exemplo, de que um camarada foi acusado de traição e na época a traição os caras matavam o outro com uma bala de prata, então virou de costas, tomou um tiro de bala de prata quando foram ver, porque a bala de prata significava, olha, o cara traiu a gente nesse processo aí, então a gente acabou matando ele nesse contexto. Muito marcante essa questão, ficaríamos com a letra B, como eu já disse para vocês. Questão de número 58, uma outra questão de história regional de Mato Grosso do Sul. Olha lá, essa questão aqui, galera, tem uma particularidade, antes da gente começar a ler ela, que ela tem um erro. Inclusive, eu fiz vários recursos para essa questão aqui, mas não foram acatados. Por quê? Há um erro, acredito eu, porque ninguém me respondeu, ninguém colocou por que estaria errado, mas a questão está incorreta, seria um erro de digitação. Ele vai colocar para a gente lá, ó, que é exploração econômica no século XIV aqui na região de Mato Grosso do Sul. E aí é complicado falar em século XIV, falar de Mato Grosso nesse contexto. Afinal, a gente for analisar propriamente dito, a própria galera que vem para explorar o Brasil é de 1500 para frente, então não teria como, acredito eu, um erro de digitação. Mas a gente pode ler aqui, eu vou tentar explicar para vocês o que ele quer dizer com o enunciado e com tudo que está escrito aqui. Fala pra gente lá, ó. Em sua ocupação inicial, as bacias fluviais do Rio Paraguai e Paraná exerceram um papel de grande relevância, visto que através de seus cursos, os espanhóis adentraram aquela região, dentro do estuário do Rio da Prata, em direção ao norte, procurando riquezas minerais. De forma contrária, os bandeirantes, com o objetivo de alcançar o antigo Mato Grosso, subiram pelas águas do Tietê, do Grande, Sucuri, Pardo, Verde e Viema, até alcançar a vertente do Rio Paraguai. Desde desses cursos fluviais, os bandeirantes se dirigiam ao norte em busca de ouro. Esse processo é interessante para a gente analisar entradas, bandeiras, monções, que são outros assuntos importantes para a história regional e esse contexto de colonização e ocupação da região que hoje nós conhecemos por Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Vamos ver o comando comigo aqui, ó. Ele fala: após o período do bandeirantismo e das monções, mencionei para vocês, o habitante do sul de Mato Grosso, especialmente do Pantanal, se viu na necessidade de produzir e de comercializar seus produtos para poder sobreviver na região. A exploração econômica nessa região, no século XIV e no início do século XX, foi caracterizada pela... Cuidado, galera, se ele tivesse falado para vocês século XVI, XVII, talvez, e século XX, a gente está falando aqui, ele quer dar uma similaridade. Olha, a galera produzia muito essa região, essas questões aqui, no século XX eles também continuam produzindo isso, deu certo nessa região. Que ele quer falar para a gente sobre o quê? Basicamente sobre a criação de gado bovino na região do Pantanal. Muito importante hoje, toda uma dinâmica própria de criar o gado naquela região, de saber a cheia, de saber da vazante, de saber todo esse processo de como o homem pantaneiro lida com esse Pantanal, que hora tá cheio, hora tá seco, hora tá pegando fogo, infelizmente, nos últimos eventos aí, mas basicamente vamos analisar aqui. Tirando essa parte do erro da questão do século aqui, ele fala pra gente na letra A, ó, criação e pelo abate de gado, para a venda de couro e de carne salgada, de charque. Ou seja, naquela época, como eu brinco com os alunos, eu falo, galera, existia um certo período da história da humanidade que nós não tínhamos geladeira. Olha que pasmem vocês, não tinham geladeira. Então como a gente conservava as carnes? Não dava para congelar, não dava para refrigerar. Então os caras iam lá, salgavam essa carne, colocavam ao sol para secar, faziam charque e comercializavam esse charque para servir de alimentação para escravizados, para levar nas regiões das Minas, por exemplo, entre outras localidades. Charque é uma cultura bem popular, também a gente pode pensar, até mesmo no nosso arroz carreteiro, né, com as comitivas pantaneiras, muito importante isso aqui para a constituição da própria culinária regional. A letra B fala pra gente, criação de gado pelo transporte pelos pantanais nas formas de carro de boi. Galera, cuidado, os carros de boi vêm depois, mas é muito complexo a gente falar do carro de boi no Pantanal, porque o carro de boi era basicamente uma questão para carregar não propriamente o gado, mas carregar mercadorias, outras questões, e nesse contexto de Pantanal seca, de cheia também, é complicado você estar passando por essas regiões com carros de boi também. A letra C fala pra gente a criação e pela venda de gado gordo para abate local e venda no mercado regional e exportação. Olha, não era propriamente do venda do gado gordo, porque esse gado, conforme ele vai caminhando e tal, naturalmente ele emagrece, a carne vai tendo um processo interessante de mudar o sentido da musculatura também, mas os caras vão fazer mais o charque mesmo, como eu disse para vocês. E o mercado regional aqui, ele era um pouco restrito, não havia tanta população aqui nessas regiões de Mato Grosso do Sul, pelo menos aqui quando a gente fosse entender século XVI, XVII, né, quanto nós tínhamos nas regiões mais ao litoral do Brasil. Lembrar que a nossa exploração, e até mesmo hoje, a maioria da população brasileira se encontra nessas regiões próximas ao litoral, tá?
A letra D fala pra gente: caça de animais silvestres e de gado vácuo, tornado selvagem, marruá ou bagual, para o comércio de peles. Cuidado aqui, quando ele fala de gado marruá, gado bagual, é um gado chucro, que se diz na linguagem pantaneira, ou seja, um gado que é criado solto, sem cercas. Então, é um gado que é criado bem ao meio do mato. Então, ele não é um gado tão manso quanto nós temos hoje. Hoje em dia, apesar de existir essa forma de cultivo, temos cercas, temos propriedade, o gado digamos assim, mais acostumado com a presença humana ali, mais manso. Então, não é esse contexto que a gente pode analisar essa comparação entre os ditos 2 séculos aqui. A letra E fala pra gente: indústria da pesca, abundante nos rios pantaneiros, principalmente no Paraguai e seus afluentes como Cuiabá, o São Lourenço, o Taquari, o Aquidauana e Miranda. Olha essa questão aqui, uma questão interdisciplinar, a gente pode dizer. Por quê? Você tinha que ter um conhecimento dos rios também para poder ir eliminando nesse contexto aqui. Se você fosse entender as bacias hidrográficas, a geografia vem para nos auxiliar nesse processo, mas realmente não é a indústria da pesca, como eu disse para vocês. É a criação de gado. Então ficaríamos, de fato, com a letra A, como eu já bem mencionei para vocês. Questão de número 59, outra questão falando sobre a história regional de Mato Grosso do Sul. Olha o Emes mostrando como esse assunto é importante para suas provas. A gente pode analisar aqui, tem um texto bem legal pra gente ler, vou ler junto com vocês e a gente comenta um pouquinho, tá? Ele fala assim, ó: após a Guerra do Paraguai, uma das principais medidas adotadas pelo governo imperial foi criar estímulos à economia mato-grossense, permitindo o florescimento do comércio e a hegemonia exercida pelo porto de Corumbá, na região do Pantanal, que à época estava ligada a vários centros platinos, bem como a Europa e outras partes do mundo. A história da economia extrativista constitui-se um elemento de grande importância para compreender a consolidação do processo de colonização europeia e euro-americana na região platina colonial. Isso tudo aconteceu a partir da exploração da mão de obra indígena Guarani-Kaiowá, do conhecimento de onde possuíam e possuem sobre a planta nativa existente em seus territórios. A necessidade de se consolidar as fronteiras desencadeou o nascimento de uma empresa de exploração agrícola nativa que perdurou até o ano de 1945. Bom, um texto do professor Paulo Marques Zelim e também do professor Oliveira aqui, muito interessante, pesquisadores lá da UFGD, eu os conheço, muito bacana isso aqui. É legal a gente pensar isso aqui, o que ele está falando? Olha, depois da Guerra do Paraguai, essa região aí, dito sul de Mato Grosso, região fronteira aberta, onde a guerra foi travada, então, galera, a gente tem que começar a proteger essas fronteiras. Vamos dar alguns incentivos, alguns atrativos econômicos para as pessoas irem para essas regiões, proteger esses territórios ditos como sertões. O que acontece? Eles falam: o que tem lá para a gente poder mencionar? Eles falam: olha, tem questões extrativistas, tem alguma planta específica lá que os caras podem ir lá explorar essa região que tem potencial para gerar lucro, propriamente dito, e atrativo econômico como um todo, e de pessoas. E aí, basicamente, ele vai perguntar para você: que planta era essa? É isso que ele quer saber aqui. Ele fala: sobre esse empreendimento que durou até 45, pode-se dizer o quê? E aí, a gente parte para analisar as questões aqui, para ver propriamente o que era. A letra A fala pra gente: olha, foi quando ocorreu a inserção da soja no centro-oeste brasileiro. Galera, hoje a soja é muito importante no centro-oeste como um todo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, entre outras regiões, para a produção no agronegócio como um todo, mas não é nesse contexto, aí não é a soja que os indígenas Guarani-Kaiowá tinham conhecimento como um todo, eles trazem a soja depois, tá? A letra B fala pra gente: ocorreu a procura intensa por madeira para a fabricação de dormentes para a construção da estrada de ferro. Olha, a estrada de ferro, quando a gente pensa no contexto aqui, vai ser a noroeste do Brasil, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande como um todo, que vai passar o ramal da Nobre, e aí já é século XX, não é no final do século XIX até 1945, quando ele está analisando esse período aqui, tá? A letra C fala pra gente: ocorreu o estímulo à extração da árvore conhecida como quebracho para a extração do tanino usado no curtimento de couro bovino. Só uma curiosidade para vocês: quebracho é uma madeira muito dura, então por isso que a ideia de quebracho significa, propriamente na raiz da palavra, madeira dura, de quebra-acho. Acho, na linguagem espanhol, significa machado, no inglês axe também, da ideia de machado, de madeira tão dura que pode quebrar esse machado. Muito utilizado o tanino para fazer alimento, para fazer curtimento, como eu disse aqui para vocês, e também para utilizar para fazer remédios, propriamente dito, mas não é isso que a gente vai utilizar em larga escala, numa grande companhia até 45, como vem dizendo para vocês aqui, tá? A letra D fala pra gente: houve o florescimento da indústria de catadores da erva nativa chamada poaia, e aí tem o nome científico dela, sendo os coletores chamados os poiaeiros. Cuidado, a poaia é uma planta importante, uma importante planta medicinal, os indígenas já sabiam utilizá-la e tal. Ela é muito comum nas regiões do Pantanal sul-mato-grossense e mato-grossense, inclusive você já tomou aquele xarope melagrião, não estou fazendo propaganda não, mas uma das bases para esse xarope, que a gente fala expectorante, é essa planta poaia. Hoje em dia, inclusive, ela passa por um processo de estar quase extinta, preciso ter cuidado e ter atento a isso. Mas não é a poaia que vai expandir na questão extrativista nesse contexto. Isso nós já lemos todas, não são nem A, nem B, nem C.
a gente pega a letra E, que é a última, ela já vai ter que estar correta. Mas a gente vai analisar o porquê que é a alternativa E a correta. Fala lá pra gente, olha, a exploração econômica prosperou a exploração econômica dos ervais nativos da Ilex paraguariensis, ou seja, o nome científico da erva mate, naquela região fronteiriça com o Paraguai, cuja empresa chamava-se Erva Mate Laranjeira. Com certeza essa aqui é a alternativa correta quando a gente fala da economia ervateira aqui no sul de Mato Grosso. Muito importante a Companhia Mate Laranjeira, vai ter um porto próprio, que depois vai dar origem à cidade que nós temos hoje de Porto Murtinho, por exemplo. Ela vai ter uma concessão por basicamente quase todo o território aqui do sul de Mato Grosso, pegando regiões como o norte do Paraná também, e outras regiões próximas a São Paulo, explorando os herbatais nativos que os indígenas já conheciam e tinham, entre aspas, tecnologias para poder explorar e saber como é que faziam o cuidado, o manejo com essa planta, e vai durar até 45, lembrando que em 1930 vai ascender um camarada chamado Getúlio Vargas no poder no Brasil, vai vir com uma política nacionalista, e em 38, por exemplo, nós temos a criação do Instituto da Erva Mate, que vai começar a tomar conta e não mais deixar tudo na mão da Mate Laranjeira. Depois de um certo tempo, a Mate Laranjeira vai perdendo força, vai migrando para outras regiões, muda até mesmo de nome, e até que em 45 termina a concessão e o Estado brasileiro que passa a atuar. Porém, nesse contexto, os ervais nativos aqui já foram muito explorados, e aí a economia ervateira vai meio que abaixando um pouco, caindo, mas até hoje ela existe ali em algumas regiões do nosso estado, tá? Mas enfim, ficaríamos com a alternativa E. Última questão, questão de número 60. E olha só, galera, mais uma questão falando pra gente sobre o quê? Sobre história regional de Mato Grosso do Sul. A UEMS, a nossa estadual aqui, mostrando que gosta muito das questões do nosso estado. Importante sempre a gente lembrar disso. A gente coloca aqui um texto, olha, a Ferrovia Noroeste do Brasil, a NOB, nasceu sob o signo da defesa do Estado Nacional e da expansão das relações capitalistas para a fronteira oeste brasileira. Os trilhos ressignificaram a dinâmica política no sul de Mato Grosso e transformaram o espaço. Pelo trem, não chegavam apenas mercadorias, mas ideias, transformações e, principalmente, pessoas. Tem o autor aí, ele está falando sobre um pouquinho sobre esse texto, sobre essas ideias. Vamos ler o comando, aí depois a gente explica um pouco. Ele fala pra gente, olha, a implantação da NOB em Campo Grande em 1914 propiciou transformações nos aspectos políticos, socioespaciais e econômicos do território do sul de Mato Grosso. Em relação à dinâmica socioespacial, podemos destacar o... Olha que interessante, o texto ele te ajuda bastante, ele te dá uma dica e o próprio comando da questão é falar o seguinte, olha, quando a ferrovia vem, ela vai mudar as relações socioespaciais, políticas, econômicas nesse território do sul de Mato Grosso. Quando a gente pensa em ferrovia, galera, não só aqui na NOB, mas em qualquer local que você pensa em ferrovia, ela vai estar associada com o quê? Com o progresso, com o desenvolvimento econômico, com o atrativo de pessoas, com o atrativo de dinâmica econômica, cultural, política, como ele mesmo disse aqui no enunciado. Então, pensou em ferrovia, lembra sempre desse contexto, ou seja, por onde essa ferrovia passa, vai prosperar, geralmente, né, vai prosperar as regiões onde a ferrovia passa, vai atrair pessoas, vai atrair dinheiro, vai mudar o espaço físico como um todo, e nas determinadas regiões onde passa esses ramais, vão passando, as pessoas vão parando, fixando moradia em busca de comércio, em busca de melhores condições de vida. Quando ele fala aqui de Campo Grande, vai ser importante porque, nesse contexto, no início do século XX, Campo Grande passa a ganhar uma importância política, social e principalmente econômica. Até que um certo ponto, Campo Grande vai passar Cuiabá, propriamente dito, que era a capital do antigo Mato Grosso I na época, nas questões econômicas, a gente vai ter mais renda propriamente do que Cuiabá. E isso lá na frente a gente pode discutir, porque vão propiciar outras questões. Mas aí vamos ler as alternativas para a gente ter um pouco de noção aqui. A letra A fala pra gente o aparecimento de cidades impulsionando o crescimento de outras, como Campo Grande, naturalmente. Isso é o que encaixa na relação de dinâmica socioespacial. O Campo Grande começa a, entre aspas, florescer nesse contexto e ganhar uma grande importância política e também econômica. Mas vamos ler as outras alternativas, sabendo já que a alternativa A é propriamente a nossa resposta. A letra B fala pra gente, surgimento da lavoura de soja. Novamente falando da soja aqui, galera. Soja depois, tá? Não é nesse contexto propriamente dito. A letra C fala, aparecimento de indústrias de tecnologias de informação. Seria muito interessante se Mato Grosso do Sul tivesse um grande polo tecnológico de indústrias de informação. Hoje o Brasil passa por um processo de desindustrialização, tá? As indústrias estão sumindo, estão se encurtando, diminuindo como um todo, né? A letra D fala pra gente, surgimento do complexo agroindustrial da suinocultura. Suinocultura, criação de porco, galera. Muito importante no nosso estado aqui, mas não é nesse contexto, tá? Isso vem depois também. A letra E fala pra gente, surgimento da bovinocultura, ou seja, criar gado de corte e também de leite. É importante para nós nos dias de hoje, a gente pensar a pecuária também, mas não vai ser nesse contexto do trem, tá? Não é nesse contexto, ficaríamos então com a alternativa de letra A. Então é isso, galera. Resolvemos aqui o vestibular da UEMS.
todas as questões de história, vocês tiveram uma noção interessante, ver como que aparece, o tipo de questão, os assuntos que estão sendo abordados. Por ser o primeiro vestibular, não temos tantas coisas para falar, mas de fato eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês e que de fato essa resolução, essa aula, essa revisão aqui tenha sido um verdadeiro acontecimento histórico na sua vida. Eu me despeço de você, te aguardo para as próximas, um grande abraço e até mais!